Bom dia, nono ano. Estamos dando início a mais uma semana de aulas. A nossa aula já está sendo gravada. Hoje nós estaremos corrigindo aí as atividades da apostila, páginas 13 e 14. Nessas atividades, nós estaremos aí revendo, né, algumas características do gênero textual discurso. Então, peço que todos já estejam com o material em mãos, para que nós possamos, então, iniciarmos a correção. Só que antes, nós estaremos dando aí uma pincelada, né, uma revisão em algumas características importantes do nosso gênero chamado discurso. Quando se fala em discurso, vocês vão lembrar muito da formatura. Quando se faz esse discurso de formatura, nós temos que respeitar uma formalidade, ou seja, existe um protocolo ali a ser seguido. Nós temos, inclusive, algumas situações específicas de fala, né? Nós damos início ao nosso discurso usando boa noite, senhoras e senhores. Se houver, né, como sempre há, né, dentro do discurso de formatura, pessoas presentes ali, que é uma hierarquia dentro daquele contexto, nós vamos nos dirigir, então, de forma hierárquica a quem estiver presente ali. Como assim, professora? Eu vou me dirigindo. Vamos imaginar que fosse lá no nosso colégio, né, nossa formatura de nono ano. Vocês iam se dirigir primeiro aos diretores da escola, coordenação, professores, os colegas e aos convidados presentes. Isso é uma hierarquia, há uma ordem, né? Onde você vai seguir ali todo esse protocolo de formalidade presente nessa situação. Dentro do discurso, nós temos a chamada introdução, como de todo o texto. A introdução desse tipo de texto pode ser também chamada de exórdio. O que significa isso? Naquela introdução ali, você vai conquistar o público, né? Trazendo a atenção dele para aquilo que vai ser dito. Que muitas pessoas acham, ai meu Deus, formatura, discurso, as pessoas vão falar muito durante um longo tempo, isso pode fazer com que as pessoas se dispersem. Então você tem que planejar muito bem essas palavras, né, que você vai proferir no seu discurso, justamente para trazer entusiasmo, vontade de que as pessoas ouçam aquilo que vai ser dito. A proposição é um complemento da introdução, uma ou duas frases nas quais o orador vai deixar bem claro, né, lá na parte central, o que ele vai desenvolver. Nós temos aqui o assunto central, né, onde o orador vai cumprir, né, aquilo que ele deixou lá na introdução. A introdução vai criar aquela expectativa, né, no público, na plateia, e no decorrer do texto, então, você vai trazer exatamente isso daí. Então, na hora também que você for trazer essa parte central do texto, você vai trazer exemplos, relatos de experiências, para trazer esse público para mais perto de você, para que ele também viaje, né, junto com você naquilo que você está expondo no texto. O momento da conclusão, como nós estamos falando no discurso de formatura, é a hora de vencer definitivamente o público. Reparem que o vencer está entre aspas, isso significa o quê? Evitar frases que não contribuem para o seu discurso. Era isso que eu tinha para dizer. Não faça isso, que aí você estraga todo o texto elaborado anteriormente. Né? Você está ali trazendo ao seu texto também emoções. Você não precisa encerrar dizendo isso. Então você acaba com o seu texto ali. Os paranifos podem fazer diferentes tipos de discursos. Nós temos o expositivo, o persuasivo e o cerimonial. O expositivo explica um conceito ou um processo, comum em palestras ou em aulas. O persuasivo, ele busca convencer o público a mobilizá-lo para determinadas ações, geralmente feitas por líderes religiosos ou políticos, como nós estamos vendo agora nas propagandas eleitorais. Algo que convença, né, a pessoa. Cerimonial, ocorrem celebrações com a finalidade de elogiar ou prestar reconhecimento a alguém ou algo. Especificamente, nós estamos falando aqui das cerimônias de formatura, que está aqui ao lado, que nessa cerimônia você prevê a realização de vários discursos, não é apenas uma pessoa que vai falar. Então, nós temos que ter muito cuidado aí para não estendermos, né, esses discursos, porque passou de um determinado tempo, o público não presta mais atenção, ninguém está focado mais no que você está dizendo, e aí vai perdendo, né, a finalidade, as pessoas vão ficando cansadas, e aí o próprio ambiente
já não fica legal nem para quem está falando, porque a pessoa também percebe isso. Eu gostaria que vocês passassem o marca-texto ó, nessa última parte daqui, ó, que diz: o sentido denotativo das palavras é o usual, literal. O sentido conotativo, por sua vez, é o figurado. Esse assunto nós vamos ver ainda um pouco mais à frente. Então, eu vou trazer um exemplo aqui bem interessante e simples de sentido denotativo e conotativo. A fera está solta, meu pai está uma fera. O primeiro exemplo de fera, eu estou me referindo ao animal selvagem, sentido denotativo. No segundo caso, que eu referi fera a pai, eu estou falando que naquele contexto ali ele está irritado, nervoso, aborrecido. Então eu trouxe um novo sentido a essa palavra. Então ele é chamado de conotativo. Diante das características que nós vimos lá do gênero textual, você já sabe então da importância de conquistar a plateia desde a introdução do discurso. Quais as estratégias então que essa oradora utilizou? Elogio à plateia, demonstração de bom humor e explicitação dos objetivos e motivos do discurso da cerimônia. Quando eu falo demonstração de bom humor, não é fazer com que o ambiente se torne um palco, né, de piadas a serem ditas, não. O bom humor é naquele sentido tranquilo, de trazer ali, né, certas situações dentro da formalidade e que as pessoas, então, achem interessante, achem bacana estarem ouvindo. Conforme os especialistas em oratória, é inevitável que o público esteja inquieto e apressado. O tempo é um fator importante e o orador, por mais carismático que seja, deve se desdobrar para vencer a impaciência dos ouvintes. De que modo a formanda faz isso em seu discurso? Ela usa o humor, como nós acabamos de falar aqui, como na passagem. Já estou com saudades dos bilhetinhos e até dos seminários em que eu falava demais. Bem, isso não mudou muito, não é? Isso conquista a empatia do público e alguns minutos extras de paciência. Viviane também utiliza expressões indicadores de progressão do discurso, como e agora, finalmente e para finalizar. Deixem bem evidenciado, pessoal, essas partes aí que identificam, então, como ela trabalha, né, com esse tempo aí, para que os ouvintes não fiquem, né, impacientes com aquilo que eles estão ali já há algum tempo ouvindo dessa pessoa. Então, tem que ser criadas estratégias para vencer isso daí. No exercício 17, nós temos o que o haikai, que é um gênero textual também, que é uma estrofe composta por 3 versos. Tá? Então, o haikai tem essa característica, uma estrofe com 3 versos. Pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos. Letra A. Esses versos devem ser interpretados em sentido conotativo ou denotativo. Por quê? Só de olhar a estrutura do texto, eu já sei que o sentido é conotativo. Ou seja, são ações figuradas. Sentido figurado, então, trabalhado ali. Na letra B, nesse contexto, qual é o significado da expressão pintar estrelas? Nós estamos falando de discurso de formatura. Então, o que acontece naquele momento ali? Ele está representando uma conquista. Ou seja, né, todo mundo ali passou por alguns anos juntos e esse discurso de formatura ele está exatamente indicando o fim de uma etapa. Se é o fim de uma etapa, uma nova etapa vai começar. Então, o que ela quis dizer com pintar estrelas? Tecer planos, sonhar, dar os primeiros passos em direção a um desejo, que é o que todo mundo espera quando, né, passa por esse processo aí de formatura. O que é ter o céu ao alcance das mãos? Conquistar o que se quer, ser bem-sucedido. É toda a expectativa que as pessoas, quando terminam, por exemplo, uma graduação na faculdade, elas vão almejar, né? Conquistar as coisas, ser bem-sucedido na sua profissão, ter sucesso, né? Esse poema parece adequado ao discurso de orador, por quê? Sim, porque o discurso de formatura fala em realizações, expectativas e projetos para o futuro. Você está finalizando uma etapa e vai começar outra. Então, essa nova etapa que vai chegar, ela gera tudo isso daí. Essas expectativas, projetos, coisas que você quer realizar lá na frente. E aí pediu, então, que vocês transcrevessem uma outra citação literária que ela fez ao longo do discurso. Lembrando que citação é uma referência feita
E aí, nas nossas respostas, nós temos que trazê-las também entre aspas, assim como no texto também foi colocado. Estamos saindo do conforto de nossas carteiras para descobrir um admirável mundo novo lá fora. Referência ao livro clássico Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Então, ela faz essa citação aí literária desse livro, trazendo ali, então, para o contexto que eles estão vivenciando naquele momento. Há uma repetição intencional dentro do discurso, e essa entonação e entusiasmo do orador são fundamentais para emocionar a plateia. E lembrando que é uma repetição intencional, ok? Na organização das palavras ou das sentenças. Então, na letra A, vocês tinham que circular as expressões repetidas intencionalmente, que a gente seja sempre, apareceu 3 vezes. E na letra B, pergunta-se então se a linguagem é formal ou informal. Obviamente, ela é informal, porque a expressão utilizada é a gente. Se fosse um discurso formal, nós teríamos o nós, que é a primeira pessoa do plural. Então, a gente é uma linguagem informal, para justificar, então, a resposta de vocês. Aí ele pergunta qual das duas versões tem ritmo mais intenso, a original ou a reescrita por você. Claro, pessoal, que é a original, que traz esse ritmo aí mais intenso. A letra D é pessoal, vocês vão criar aí uma situação usando a técnica de repetição, trazendo 3 desejos que vocês querem que se realize. Não necessariamente até o final do mês, pode ser até o final do ano, algo que vocês desejam. E aí vocês vão usar, então, a técnica da repetição, como nós vimos anteriormente. E na letra E, ele pede mais uma vez que vocês identifiquem outra passagem do texto que essa oradora utilizou a técnica de repetição. Tem outros trechos, mas eu coloquei esse aqui, ó. Às vezes, foi difícil conciliar todas as diferenças. Às vezes, foi complicado ouvir a voz de cada um, com todo mundo querendo falar junto e mais alto do que o outro. E teve vezes em que silenciamos a nossa própria voz e tentamos imitar a dos nossos colegas. Então, nós temos aqui ó, a repetição do às vezes, intencionalmente. Se você não colocou essa resposta, você precisa conferir na sua se realmente há um termo repetitivo intencional aí colocado por ela. E aí, assim, nós finalizamos, então, a correção das páginas 13 e 14, abordando, então, características do gênero discurso. E assim finalizamos, então, essa parte da nossa apostila.